Olá! Bem-vindos à nossa análise de um dos capítulos mais decisivos de toda a Bíblia, Êxodo, capítulo 3. É aqui, gente, que a história muda de rumo. A gente tem um pastor, um fugitivo no meio do nada, que de repente tem um encontro que não só vira a vida dele de cabeça para baixo, mas define o destino de uma nação inteira. Vamos mergulhar fundo em como esse texto revela a identidade de Deus e dá o pontapé inicial para uma das maiores narrativas de libertação que a gente conhece. Ok, então para a gente entender a riqueza desse capítulo, vamos basicamente seguir os passos do próprio Moisés. A gente começa com aquele fenômeno inexplicável que atrai ele, a famosa sarça ardente. Depois, a gente vê como Deus se apresenta, já marcando território, falando de santidade e da sua conexão com a história. Daí, partimos para a missão que ele entrega para Moisés, a dúvida super compreensível dele, a revelação do nome divino, que é o clímax de tudo, e, por fim, a estratégia, o plano de ação para a libertação. Cada etapa vai nos levar mais fundo no coração dessa narrativa. Vamos lá. Bom, nossa análise começa exatamente como o capítulo, com Moisés. Pensem na cena. Um homem vivendo uma vida, digamos, tranquila, como pastor no deserto. Um ex-príncipe do Egito que agora é um fugitivo. É nesse lugar de exílio, de anonimato, que ele se depara com algo que quebra todas as regras da física e que vai dar início a uma virada de chave total. Então, a sarça ardente, isso não é só uma curiosidade, né? Não é algo para se olhar e dizer, nossa, que diferente. É um sinal divino. É algo projetado para capturar a atenção de Moisés, para sinalizar que algo sagrado, fora do comum, está acontecendo. O fogo que queima sem consumir é um símbolo poderosíssimo da energia, da santidade, da vida de Deus. É uma presença que é intensa, é pura, mas que não destrói, transforma, mas não aniquila. E esse evento tem um nome técnico na teologia que é fundamental para a gente entender o que está rolando. Teofania. É um termo importante porque nos ajuda a classificar o que acontece aqui. Não é só um milagre qualquer. É um modo específico de comunicação divina. É uma forma que o Eterno encontra para se manifestar de forma visível no nosso mundo, no nosso tempo e sempre com um propósito muito claro. A partir desse fenômeno visual, a coisa fica mais profunda. O encontro já estabelece de cara dois conceitos teológicos cruciais: a santidade absoluta de Deus e a conexão dele com a história. A presença divina, a gente vai ver agora, ela transforma o espaço e o tempo. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é uma ordem que cria uma fronteira: tire as sandálias. Esse ato redefine completamente o lugar. Um pedaço de deserto comum, de repente, vira solo sagrado. É uma ordem que exige uma mudança de atitude, sabe? Exige reverência, humildade. Tirar as sandálias é reconhecer a santidade do divino e a nossa própria condição humana, nossa vulnerabilidade. A presença de Deus, literalmente, muda a geografia. E do mesmo jeito que Deus transforma o espaço, ele se ancora no tempo, na história. O Deus que fala ali da sarça não é uma divindade nova, desconhecida, um Deus local daquela montanha. Não, ele se identifica como o Deus da aliança, o mesmo Deus que fez promessas aos patriarcas de Israel. Isso estabelece uma continuidade que é fundamental. A história da salvação não está começando do zero. Ela está, na verdade, entrando numa nova e decisiva fase. Bom, com a identidade estabelecida, o propósito de tudo isso vem à tona. Deus não está ali só para se apresentar. Ele está presente com um plano específico, redentor, um plano de libertação. A teofania, aquele show de luzes, tem um objetivo prático e histórico. E aqui o texto detalha a motivação por trás da ação de Deus. E a sequência dos verbos é muito poderosa. Prestem atenção. Deus vê, ele ouve, ele sabe, e por isso, ele desce para agir. Isso define o caráter de Deus como alguém que não é distante, não é indiferente ao sofrimento. A teologia do Êxodo, na sua raiz, é sobre um Deus que se envolve profundamente com a dor e a opressão do seu povo. E aqui vem o ponto-chave, a virada da história. O plano divino precisa de um agente humano. Esse é o momento do comissionamento de Moisés. É o chamado oficial para ele ser um instrumento de Deus nessa libertação. Quer dizer, Deus desce para salvar, mas ele age através de pessoas. É nesse versículo que a soberania divina e a responsabilidade humana se encontram de um jeito incrível. Claro, um chamado divino desse tamanho é recebido com uma dúvida muito, muito humana. E essa parte, esse diálogo, revela muito sobre Moisés, mas revela ainda mais sobre o tipo de segurança que Deus oferece em resposta à nossa insegurança. A dinâmica aqui é fascinante, né? A pergunta do Moisés é toda focada nele. Quem sou eu?
Ele está questionando a própria identidade, a própria capacidade. Mas a resposta de Deus ignora completamente isso. Deus não faz uma lista das qualidades de Moisés, não tenta levantar a autoestima dele. A resposta muda o foco. Eu estarei com você. A lição teológica é claríssima. A qualificação para a missão não está em quem Moisés é, mas em quem Deus é e no fato de que ele vai estar junto. A segunda objeção de Moisés é mais teológica, mais prática. No mundo antigo, gente, o nome não era só uma etiqueta. Conhecer o nome de um Deus era ter acesso à essência dele, à sua autoridade, ao seu poder. O que Moisés está perguntando é: com que autoridade eu vou? Que poder me garante? E é essa pergunta que nos leva ao ponto mais alto, ao clímax teológico não só do capítulo, mas talvez de todo o Pentateuco, a revelação do nome divino. Esse é um momento de virada na história da teologia. Em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh. Essa é sem dúvida uma das frases mais debatidas e mais profundas da Bíblia inteira. Percebam que não é um nome comum, como os deuses dos povos vizinhos, tipo Baal ou Marduk. É uma declaração de existência, uma afirmação de ser absoluto, autossuficiente, eterno. É Deus se definindo em seus próprios termos. É Ele se revelando como o próprio fundamento da realidade. Vamos então destrinchar o peso teológico desse nome. Primeiro, ele fala de autoexistência, ou seja, Deus não foi criado, não depende de nada nem de ninguém para existir. Segundo, aponta para sua presença eterna e ativa. Ele não é um Deus do passado, ele é o eu sou que age agora. Terceiro, é uma afirmação poderosa de fidelidade. O Deus que é, vai ser fiel às promessas que fez. E por último, estabelece a soberania absoluta dele, aquele que simplesmente é a fonte de todo o poder. Um poder infinitamente maior que o de Faraó, claro. Certo. Agora, armado com uma missão e com um nome que resume toda a autoridade divina, Moisés recebe a estratégia, o plano de ação para confrontar Faraó e tirar Israel do Egito. A teologia agora se transforma em ação política e social. Deus dá um plano bem claro, passo a passo. E é muito interessante notar que o pedido inicial para o Faraó parece bem simples. Só uma viagem de 3 dias no deserto para adorar. Mas essa solicitação é uma manobra teológica genial. Ela serve para testar o coração do faraó e para enquadrar o conflito que está vindo aí não como uma simples rebelião de escravos, mas como uma disputa cósmica sobre quem é o verdadeiro Deus digno de adoração. É o faraó ou é o eu sou? O plano já vem com um spoiler divino. Deus já sabe. Ele antecipa a resistência do faraó. Ele não é pego de surpresa e já avisa que essa teimosia vai ser respondida com uma demonstração de poder avassaladora, já preparando o terreno para as pragas que virão. A soberania de Deus, no fim das contas, não vai ser frustrada pela vontade humana. E o plano não termina só com liberdade, termina com justiça. Essa transferência de riqueza, o que muita gente chama de despojo dos egípcios, é apresentada aqui como uma forma de restituição divina. É, na prática, o pagamento por gerações de trabalho escravo, uma reparação econômica que vem junto com a libertação política e espiritual. E assim a gente fecha o círculo. De uma sarça que queima sem se consumir, a gente passa para um nome que define a própria existência e chega a uma estratégia concreta de libertação. Êxodo 3 constrói todo o fundamento teológico para a história que vem a seguir. E a reflexão que fica é essa: como é que a revelação da identidade de Deus como eu sou quem sou não é só uma informação teórica, mas se torna a garantia máxima para a identidade, para a missão e para a liberdade do povo de Israel. A resposta parece ser que aquele que simplesmente garante que o seu povo também será livre.